O Evangelho está em Marcos, capítulo 6, versículos do 17 ao 29. 6 do 17 ao 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, um homem santo, maior de todos os profetas, foi degolado, assassinado injustamente, em virtude da malícia, da ruindade, da agressividade, do ódio dessa família, que nem família era, né? Você vê, onde começou o conflito? João era um profeta, ele era comprometido com a verdade, ele não queria agradar as pessoas. E ele denunciou que estava errado, não só na lei de Deus, mas na lei dos homens, né? Ele pegou a esposa do irmão e desprezou o irmão e vivia com a esposa do irmão, né? Ali um escândalo mesmo público. E ele nem judeu era, Herodes nem judeu era, gente. Ele era meio judeu. Mas mesmo ele não tendo a lei de Deus entranhada dentro dele, a consciência dele o acusava. Por quê? Porque existe, como São João Paulo II dizia, um sacrário inviolável dentro de nós, que é a nossa consciência. Deus fala na consciência. Por isso que as séries, tudo que os filmes, a música, trabalha para deformar a nossa consciência, deturpar, deixar ela laxa. A sociedade muitas vezes trabalha para nos ensinar a verdade como mentira e a mentira como verdade, para confundir a nossa consciência. Mas mesmo assim, no fundo da nossa consciência está a voz de Deus. Presta atenção, quando você cometeu um grave pecado, talvez caiu num pecado, quando você estava fazendo, na sua consciência algo falava: você não deve fazer isso. Você ouvia uma voz, você sabia que não era certo. Mas João denunciou, colocou o dedo na ferida. E aquelas pessoas, sobretudo aquela mulher, o odiava. Talvez com medo do rei ouvir João e largá-la e ela ter que perder a mamata, perder o dinheiro, porque ser casada com um rei, com um tetrarca, tinha muito dinheiro, muita mordomia no palácio, ela não queria perder a mordomia, ela não se importava de estar vivendo, dando sexo, dando tudo, ela queria mordomia, ela queria manter o nível de vida dela, ficou com ódio, né? Por isso que Jesus disse no Evangelho: o mundo vos odeia, porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como sendo deles. Mas como vocês vieram para o meu lado e não mais do lado do mundão, né? O mundo vai vos odiar. E ela esperou a primeira oportunidade para fazer com que aquele homem santo perdesse injustamente a sua vida. Isso mostra para mim e para você que, de fato, existe um ódio do mundo contra quem quer viver o cristianismo do jeito certo. Eu já contei aqui no canal uma vez e conto novamente, eu já experimentei o ódio das pessoas, simplesmente pelo fato de eu ser padre. Uma pessoa, por exemplo, que não consegue viver o celibato, a castidade, trai a esposa, sai com meio mundo, sabe? É depravado, ele vê alguém que vive o celibato, tenta viver, né, o celibato, isso é uma afronta para a consciência dele. Porque aquela pessoa que vive está mostrando para ele que ele poderia ser melhor e não é, que ele poderia ser diferente e não é, que ele poderia ser mais puro, mais justo, mais humano, mais digno e não é. Então, inconscientemente, aquela pessoa sente um ódio de quem vive o que ela não consegue viver.
E ela quer que todo mundo viva o pecado que ela viva para justificar para a consciência dela o erro dela e para a consciência dela dizer que o que ela está fazendo de errado é certo, né? Mas uma pessoa que vive o que é certo, que fala o que é certo, ela é um sinal de contradição, ela é uma pedra no sapato de quem está no pecado. E as pessoas que estão vivendo o errado muitas vezes odeiam essa pessoa, jogam pedra, querem destruir. É um ódio mesmo. Jesus já disse no Evangelho, né? Eu já experimentei ódio só por eu ser padre. Tem muita gente que fala que a igreja é preconceituosa, que há preconceito do cristianismo. Gente, a lei de Deus é a lei de Deus, né? Mas ninguém fala que nós, padres, também sofremos preconceito. Eu já sofri preconceito por estar usando o klezma, que é essa roupa de padre aqui, tá vendo? Com esse colarinho branco. Em avião, pessoas me olharem mal, me tratarem mal, me xingarem, sabe? E aí, eu também não sou cidadão, eu também não tenho direito da Constituição Brasileira, artigo 5, da liberdade religiosa, liberdade de expressão. Mas aí, ninguém vê, né? Eu já sofri preconceito por ser padre. Por quê? Porque a pessoa me odiava, porque eu estava representando algo talvez que ela não consegue viver. Foi o que aconteceu com João Batista. Estou dando um exemplo, como eu dei da área da sexualidade, tem muitos outros, né? Sabe de uma coisa? Se você está levando pedrada no trabalho, na família, isso é bom sinal. Você está vivendo o cristianismo. Mas, claro, às vezes a gente leva pedrada também porque tem gente que é desequilibrado, que é chato de galocha, né? Vive uma fé de maneira sem discernimento. Mas se você está vivendo a fé mesmo, está rezando, está lutando para se converter, você vai incomodar. Isso é um ótimo sinal. Há uma coisa bem errada, se no mundo tão depravado que a gente vive, tão contrário a Deus, se a nossa fé não incomodar ninguém que está nesse mundo, tem alguma coisa errada com a vivência da nossa fé, né? Mas tenha coragem de ser um servo da verdade, de viver o Evangelho. Por mais que te odeiem, que não gostem, não te aceitem, permaneça seguindo a Jesus, dando um bom testemunho, sendo um servo da verdade que vem do céu. Por mais que as pessoas digam que o errado é certo e o certo é errado, nós estamos aqui para defender a lei de Deus. Doa o que doer, aceitem ou não aceitem, porque nosso compromisso é com a eternidade, não é com esse mundo passageiro. Por isso que Jesus disse, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Tenham medo daqueles que matam a alma, que levam para o inferno, né? Que pervertem, desvirtuam da verdade, né? Enfim, vem Espírito Santo sobre nós, nos dá o entendimento do que ouvimos, nos dá a coragem do testemunho, que em tudo nós vivamos a verdade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dê sobre vós, sobre a água que vós apresentais, a bênção do Deus Todo-Poderoso, sobre a vossa família, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A nossa frase de hoje, testemunho de fé que você é convidado a digitar aqui, em 10 segundinhos, não saia sem digitar, é a seguinte: eu escolho servir a verdade com V maiúsculo, coloca o V da verdade maiúsculo. Eu escolho servir a verdade, essa é a nossa frase de hoje. E também, digita aqui nos comentários o que você entendeu desse evangelho, dessa partilha, que Deus falou com você, e deixa aqui também os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que o Padre reze, o nome dos familiares. Eu vou rezar nesse dia com muito gosto, tá bom? Uma abençoadíssima semana para você.